Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham também pelo YouTube. Vamos dar início à reunião do dia de hoje. Eu vou pedir a Vitória para fazer a prece inicial e que essa prece ela seja direcionada a todos os irmãos nossos que estão passando pelos momentos difíceis, pelas provas e expiações, pelas tribulações da vida, cada um e cada qual com a sua prova e expiação, com as suas necessidades, e também aos nossos irmãos lá da Síria, da Turquia, enfim, em todos em geral que estão passando por provas pesadas. Vitória, pode fazer a prece inicial? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva, última lição. Então, por hoje, nós nos despedimos momentaneamente do livro Fonte Viva. E a última lição é 180, Natal. E lembrando que, conforme fomos nos alinhando, né, e conversando, nós vamos fazer o estudo do livro Vinha de Luz, né, que é o mesmo segmento de estudo, com uma abordagem diferente, cada qual tem uma abordagem diferente, né? Cada livro desse, cada obra desse tem uma abordagem diferente, mas é Emmanuel também, psicografia de Chico Xavier, mas nós vamos mesclar entre um estudo voltado para a moral e um estudo mais voltado, né, para filosofia, para o científico, e nós vamos estudar também, né, mesclando entre um domingo e outro, a primeira obra básica de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, né, que é de 1857. Estou pensando, vamos ver se vai dar certo, porque eu tô com muito anseio de ficar estudando e de ficar trabalhando também nesse sentido. Vamos ver se eu consigo um dia à noite para fazer um estudo específico também em algum tipo de obra básica também de Kardec durante a semana. E aí nós vamos conversando a respeito disso também. Pois bem, livro Fonte Viva, lição 180, Natal. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinalaram jubilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado.
o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Esplendores de um novo dia. Natal. Natal é a referência magma, né, do nascimento do Cristo. Nascimento este, né, que veio nos trazer o testemunho da verdade, o testemunho de como devemos prosseguir, de como devemos viver, de como devemos conviver com o nosso próximo. É uma lição significativa demais, porque, na verdade, quando o Emmanuel traz, né, a princípio, a passagem evangélica, mas que ele destrincha todo esse conteúdo, e aí a gente vê nitidamente o propósito do Cristo para conosco. Cristo em nenhum momento veio nos passar ou até mesmo ameaçou. Ele nunca citou que sofreríamos eternamente. Ele nunca nos julgou pelo ato que cometemos. Jesus trouxe a esperança e a paz. Jesus nos trouxe a lei das oportunidades de nos redimirmos. E isso nós já sabemos há algum tempo. A humanidade, mesmo aqueles que não sigam o cristianismo, baseia-se, mesmo que minimamente, na senda cristã. Então a lição ela começa da seguinte maneira, e pessoal, fiquem à vontade de a qualquer momento abrirem o microfone ou até mesmo utilizar o chat para estar comentando também e participando. Fiquem à vontade, tá? Mesmo que eu não veja a mãozinha sendo levantada e tudo mais, porque de repente eu fico procurando ficar sempre direto na câmera e não vejo tanta tela aqui, mas já entra, abre o microfone falando já. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa passagem ela está locada em capítulo 2, versículo 14 de Lucas. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Quando fora enunciado a vinda do Cristo, a chamada vinda do Messias, a vinda do novo rei, a vinda do Salvador, a vinda do Mestre, na onde que se já começou-se a ter toda uma mobilização,
E basta dizer que dentro de toda essa contextualização de história e tudo, houve até a movimentação dos chamados reis magos. Com essa vinda, com essa significação, né? Primeiro fora anunciado por um espírito evoluído que seria chegado o momento de vir, que toda a natureza por si só, pela simbolização de um movimento de uma estrela, pela chegada do mestre, né? Também fora anunciado, né? Toda esse grande movimento. Olha, foi um dos maiores, se não o maior acontecimento no planeta Terra, que foi a vinda do Cristo. A data principal. Lembremos que o 25 de dezembro é uma data que se comemora o nascimento do Cristo, mas como já o sabemos também, não é a data real da vinda do Cristo. Mas o dia que Cristo veio, a Terra se iluminou. Um grande espírito, um porte gigantesco de luz, estava entre nós. E deve ter sido praticamente uma rajada de radiação benéfica que nos acolheu naquele momento. Desde o momento do anúncio até o momento da vinda do mesmo. Nasceu no meio dos animais. Numa estribaria. Não tinha berço. Não tinha um conforto. Não tinha nada. O primeiro ensinamento já estava sendo dado naquele momento. Da simplicidade e humildade. Que é muito mais importante o espírito em si do que toda a roupagem e ornamentarias que temos aqui no planeta. Olha, se nós prestarmos atenção em cada passagem do Cristo, não há um ponto de lição que fique para trás, que desconsideremos. E olha, Maria, juntamente com José, viu o negócio muito feio. Porque desde o momento que for anunciada a vinda do Cristo, tiveram que fugir, na grande maioria das vezes, para já não serem alvejados contra o nascimento do Cristo. Tinha a proteção espiritual? Tinha. Mas teve todo o mérito também a luta de Maria e José, no sentido de preservar o nascimento daquele que seria o nosso mestre. E que é o nosso mestre. Luta após o nascimento também. Aonde Herodes mandou matar todas as crianças que estariam nascendo naquele momento. Um genocídio. Olha, exaltemos as lutas dos grandes missionários e do maior deles, que é Jesus. Exaltemos. Mas, em nenhum momento, lá da manjedoura, houve sinais de revolta, houve sinais de violência. Não houve. Maria e José poderiam a todo momento ficar se queixando. Não, isso não é vida. Como que eu vou ter um filho dessa maneira? Não tem condição, isso não... Não houve queixas. Houve luta, como nós, que temos que pegar nossa cruz, temos que seguir em frente também, nas nossas lutas diárias, cada um e cada qual com o seu. E temos que prosseguir em frente.
Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investidos de poder para ferir ou destruir. Jesus não veio para. Jesus, com suas próprias faculdades, devido à evolução dele, onde o magnetismo puro do seu próprio espírito, ele não veio aqui para lançar nenhum tipo de maldição a ninguém. Preste bem atenção. Da mesma maneira que Jesus transformava água em vinho, ele nunca transformou água em veneno. Da mesma maneira que Jesus, preste bem atenção, da mesma maneira que Jesus fez multiplicar os pães, ele não fez sumir os pães. Jesus ele só veio nos trazer a esperança de que há algo sempre melhor a acontecer quando estamos realmente, principalmente, investidos e engajados nisso. A revolta vai nos travar. A insegurança de um amanhã melhor vai nos fazer também ficar mais parados. Jesus sabia o que esperava no final daquela encarnação para ele. E nem por isso ele deixou de trabalhar. E olha, ele trabalhou por nós. Porque Jesus já estava na magma evolução dele. E é por nós que ele esteve aqui. Com poucos, pensa nisso. Isso aqui, para mim, é uma lição para agradecer. Para agradecer todo o empenho do Cristo perante todos nós. Para agradecer todo o empenho de todo espírito missionário para estar aqui conosco. Essa semana, particularmente, eu tive que fazer mais ou menos uma correria junto com meu primo, devido a uma solicitação que estava tendo a respeito da história do centro Estrada de Damasco. E aí, nós pegamos desde Antônio Varges, que é o fundador da Estrada de Damasco, Dona Francisca, que depois do desencarne de Antônio Varges assumiu, e posteriormente Eurípides Marini. O tio Eurípides, o Marini. E olha, quando a gente pega a história de todos estes, e quando pega a história de Eurípides Marini, eu fico um tanto quanto envergonhado. Porque não tem condição de estar com as mãos ainda tão engessadas, sendo que teve gente que lutou bastante. E é uma história que, olha, uma hora, um momento, a gente pode pegar para conversar. Porque são coisas que eu nem sabia. E olha, foi luta, hein? Muita luta. Em uma época que não tinha nem... Era muito difícil donativos e muito menos qualquer outra verba que venha de algum outro lugar. Não, o negócio era mais raiz. A luta é incessante. Eu estou falando de Eurípides Marini, mas nós temos grandes espíritos aqui na cidade de Franca, que cada qual, na sua instituição, teve a sua luta voltada para a doutrina espírita e para o cristianismo, e para a caridade para com o próximo. Então, nós pegamos esses grandes exemplos, e, claro, o maior de todos, Jesus Cristo, e entendamos a necessidade de, sim, esforçarmos um pouquinho mais para seguirmos em frente. Olha só, o que o embaixador, no qual Emmanuel cita aqui, o embaixador celeste, que é o Cristo, olha o que ele veio nos passar. Ou
que não veio. Jesus não veio nos falar do castigo ao avarento. Preste bem atenção, Emmanuel fala assim, nem castigo ao avarento. Jesus não veio falar isso. Jesus veio falar das bem-aventuranças, enquanto nós, com o nosso esforço, procuremos alcançá-las. Jesus veio não para julgar ninguém, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso. Ah, os fariseus. Os fariseus o tentaram o tempo inteiro. Os fariseus, se fosse comigo, na primeira tentativa de um fariseu tentar fazer alguma coisa comigo, eu já retornava alguma coisa talvez bem mal educada. Jesus teve a paciência necessária para o exemplo necessário para uma humanidade que precisa evoluir. Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. O que Jesus fazia? Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Jesus, aquela pessoa ali que faz isso, aquilo outro, o que vai acontecer com ela? Jesus não maldizia. Tampouco julgava e condenava uma pessoa. Nem sequer falava da questão que ficaria em um lugar obscuro, quente pela eternidade. Nunca partiu do Cristo isso. Nunca partiu do Cristo nada disso. Olha, os espíritos que conviveram contemporâneo ao Cristo e principalmente ao seu redor, tinha grandes bênçãos. Lamento quem não pôde aproveitar naquele momento. Porque era uma energia muito além do que possamos a nossa vã consciência imaginar. Tanto que eu acho que vocês sabem que quando Cristo veio à crucificação, que naquele momento a Terra também sofreu modificações. E estamos falando fisicamente. Fisicamente. Isso também já nos são passados por obras literárias dentro da doutrina. Então, para vocês verem como que um grande espírito, um espírito celeste, que veio no testemunho para conosco, olha toda a movimentação que fez acontecer. Nós estamos revestidos pela bênção do Cristo até hoje. Porque o Cristo não foi embora, ele governa nós. Governa o nosso sistema solar. Nunca nos abandonou. Não precisamos pedir o retorno dele. O retorno é para quem vai. Ele nunca foi. Só que está dentro da nossa lei divina. Está dentro da nossa consciência divina. Se chamamos Cristo, ele aqui está. E ele tem os enviados dele. Valorizemos cada palavra e cada ensinamento do Cristo. E ao valorizar que nos revestimos dessa túnica, dessa roupa, para continuarmos a nossa
luta diária, com a nossa renúncia a mim mesmo, né? Prossigamos, porque Emmanuel, como sempre, inspirado, mas uma lição na onde que se reverte diretamente ao mestre é sempre muito rico. A justiça do olho por olho e do dente por dente, no qual, gente, o olho por olho e dente por dente, trazido por Moisés, há mais de 1.000.000 de anos antes do Cristo, era necessário para o momento. Moisés também uma importância significativa num contexto geral. Moisés, ele veio nos trazer a consciência de um Deus único, que temos somente um Pai. Ele veio trazer, a princípio também, através dos 10 mandamentos, algo que pudesse conter a barbaridade humana. Precisava conter. A barbaridade era muito grande. Precisava-se ter isso. Moisés, também um médium. Moisés também um médium. Um médium muito significativo. Então, quando você pega a passagem de Moisés, na onde se fala das 7 pragas do Egito, e na onde se fala também na abertura do mar, né? Você vê também significativo o contexto, claro, dentro de um estudo bem científico, a gente precisa pegar para estudar a respeito de todos esses profetas que vieram até nós, trazendo realmente lições, né? Lições ricas para nosso crescimento moral. Moisés era necessário aquilo. Moisés, em algum momento, na época, né, onde existia todo, e aí, vamos dizer que a mediunidade, ela pegou uma conotação diferente na época de Moisés. Ao ponto que, na lei do Antigo Egito, foi sacramentado que era proibido a comunicação das pessoas com os espíritos ou algo correlatos. Isso virou lei na época de Moisés. Mas peraí, se você proíbe alguma coisa é porque ela existe, né? Então, Moisés é uma significação especial, mas não bastava Moisés, ainda numa senda terrena brutal, né? Jesus teria que vir em algum momento, além de Moisés e os outros profetas, né? Olha, Jesus veio para colocar a paz. Ele veio substituir o olho por olho e dente por dente. A justiça do olho por olho e dente por dente encontrara, enfim, então vocês vejam bem a necessidade de Moisés trazer essa questão do olho por olho, dente por dente, para que isso encontrasse, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. E aí se substituiu. Os 10 mandamentos se transformou em 2 com Jesus, praticamente. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos se concentram nessa passagem. Cristo veio e deu, dentro da sua grandeza, um novo sentido. Todas as leis, como o mesmo Cristo falou, estão contidos nesta. Homens e animais, assombrados ante a luz nascentes na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. É o que eu falo para vocês. Não tinha como expressar o quão foi a grandeza desse momento. Não dá para
imaginar. Eu até arrepio aqui. O que foi esse momento da vinda do Cristo entre nós? Eu fico pensando no nascimento das minhas duas filhas, né? Na onde eu até acompanhei o parto. Foi um momento para mim de máxima alegria, de uma coisa assim imensurável. E aí eu falei agora imensurável. Imagina para todos aqueles contemporâneos ao nascimento do Cristo, o que deveria ter sido os fluidos, as energias, tudo ali naquele momento. Era um momento único para o planeta Terra. Era um momento único para o planeta Terra. Mas ficou para a eternidade. Aproveitemos esses fluidos santificantes e do bem, do amor, porque está no ar. A gente não consegue reparar isso, mas está no ar. Procuremos ser melhores a cada dia. Filósofo contemporâneo a nós, uma vez citando: como que ainda existe fome na Terra, se na minha casa tem comida, e comida o bastante para ajudar o meu próximo? Se na casa do meu vizinho tem alimento, que é o bastante para ajudar o outro próximo? Como que se ainda existe fome na Terra, se tem tanta alimento para a gente reverberar? Angel, é porque na doutrina espírita nós aprendemos que estes que hoje passam fome fizeram alguma coisa na vida passada. Abandonemos isso. Jesus em nenhum momento cita isso. Jesus em nenhum momento fala: você sofre agora porque você fez isso no passado. Não, você sofre agora, meu filho. Use a sua fé, que através do meu intermédio você vai curar. Então, nós, a doutrina espírita, nós não precisamos ficar apegados a esse item. Nossa, tá sofrendo agora? É porque fez algo do passado. Sim, nós sabemos. Mas o que eu estou fazendo agora? Qual que é a minha porcentagem de contribuição para amenizar a dor do meu próximo? Eu vi um vídeo ontem, onde uma colega de trabalho minha postou lá no Instagram, uma criança que não é do Brasil, ela estava se alimentando, e uma pessoa chega filmando ela e ela tem uma sacolinha do lado. E aí a pessoa que está filmando ela, não sei se é bem a professora e tudo, é de um país pobre, perguntou para ela: o que é essa sacolinha? Ah, é a mistura dessa comida aqui. Ela falou: por quê? Eu vou levar para minha mãe. O que é isso? O que é isso? Então, nós estamos faltando muito a humanidade. Claro que tem grandes pessoas que estão ajudando, sim, mas está faltando, talvez, em grande parte da humanidade, a contribuição necessária baseado no que o Cristo veio nos passar. Precisamos nos atentar a isso a todo momento. O que a pessoa fez no passado, que ela praticou de iniquidade na outra vida, o que eu fiz na outra vida, essa oportunidade está sendo dada para que esse passado ele seja só referência e que realmente o presente e o futuro seja a minha estadia na evolução para o bem e para o amor. Maldizer não vai rolar. A revolta não cabe agora. O negócio é cristianizarmos cada vez mais.
Nós estamos vendo os irmãos nossos da Turquia, que até, de um certo modo, começamos a falar até mesmo antes da reunião, com uma estimativa que vai ultrapassar dos 50 mil desencarnados, um resgate coletivo, e outros tanto debaixo de escombros ainda encarnados, porque, de um certo modo, retornou para a pátria espiritual quem já deveria retornar, e ficou quem tem que ficar mais um tempo. Mas e aí? E as ajudas humanitárias que é necessário ter nesse momento? Pessoas estão ficando na rua da Turquia, ou até mesmo da Síria, num frio congelante. O que eu aqui no Brasil, Rangel, podemos fazer? Olha, no mínimo uma oração para essas pessoas. Separamos um tempo para orar para essas pessoas? Precisam de ajuda. O que elas fizeram no passado não nos compete. Jesus, em nenhum momento, indagou. Jesus somente orientou. Ó, vai, não peques mais. Ele nos norteou. Cada palavra de Jesus para um paralítico, cada palavra para Jesus para um deficiente visual, cada palavra para Jesus para um leproso, é uma palavra de Jesus para conosco. É referência para todos nós. Que temos nossas provas e expiações, umas mais pesadas, outras não tão pesadas, mas todos passamos por momentos difíceis. Mas sempre olhar que tem pessoas passando por momentos muito mais difíceis do que nós. Enquanto nós estamos ainda deitados no conforto da nossa cama, tem gente debaixo de escombros esperando ser resgatado. Que tomemos isso de lição. É interessante, não sei se vocês chegaram a ver, mas momentos antes do terremoto, todos os pássaros e animais já anunciavam. Tem vídeo disso, tá, gente? Antes do terremoto, os animais e os pássaros já anunciavam o que estava por vir. O que está por vir? O que os animais especialmente sentiram? Será que era simplesmente já um abalo sísmico das placas tectônicas movendo? Ou será que a espiritualidade já não estava chegando para ajudar os irmãos que necessitariam de ajuda? Nós temos que pensar até a respeito disso. Porque a necessidade da espiritualidade para o resgate desses irmãos foi muito grande. E está sendo grande. Homens e animais assombrados, e aí falamos dos animais aqui, né? Os animais são perceptíveis a toda a ação espiritual que nos reveste. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria. A terra é renovada. E olha que mesmo depois da terra renovada, vivemos entre guerras, vivemos a Idade Média, vivemos ainda o orgulho desacerbado do ser humano. E estamos vivendo nela renovada ainda. Com sempre a esperança da melhoria. Este é Jesus que passou entre nós aqui e que nunca foi embora. Que para nós, ele não é uma figura permanentemente na cruz. Ele é nosso irmão que caminha entre nós aí. No auxílio constante e divino. Prestemos atenção. Prestemos atenção na questão, né, da espiritualidade maior
agindo para conosco. Deus, nosso Pai, muito, muito piedoso com todos nós, nos manda um espírito tão, nos envia um espírito tão grande com a necessidade do nosso crescimento. Estamos no segundo estágio de mundo. Estamos melhorando, estamos melhorando. Mas nos atentemos mais cada vez mais e vigiemos e oremos, e vigiemos e oremos, e vigiemos e oremos, e mantemos a disciplina. Emmanuel, quando chegou para Chico Xavier, disciplina, 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 Emmanuel não falou somente para o Chico, falou para todos nós. Sejamos disciplinados dentro da senda cristã. O algoz seria digno de piedade. O que nós consideramos nossos inimigos, nossos adversários, os que não nos causam simpatia, por algum motivo, transformemos isso numa piedade, na piedade cristã. Na piedade que é revestida do amor. Aprendemos a perdoar. Mas para perdoar, precisamos nos renunciar. Eu tenho que renunciar a todo o meu egoísmo para eu perdoar meu próximo, porque se o meu egoísmo, eu vou segurar aquele ranço, uma palavra que nem deveria existir entre nós. Peguei ranço. Peguei ranço. Peguei ranço. Ranço. O que é isso? Raiva. Raiva. Uma palavra que não deveria existir, não. Um sentimento que não deveria existir. Ódio. O que é isso? Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós desenvolvendo todos esses conteúdos aí que nunca deveriam ter passado perto da gente, mas dentro do orgulho que já nos foi comprazendo no decorrer da nossa evolução, a gente tinha condições de escolher caminhos. E aí, muitos de nós fomos pela porta larga. Jesus nos orientou a respeito disso. Jesus nos orientou a todo momento. Jesus nos orienta a todo momento. O inimigo converter-se-á em irmão transviado. Quem eram os inimigos do Cristo? Ah, Rangel, eu posso falar. Herodes era inimigo do Cristo, Pilatos chegou a ser, os fariseus e tal. Nós, nessa realidade nossa, a gente dá o nome dos inimigos. Para Jesus, ele nunca teve inimigo. Para Jesus, ele sempre teve um irmão em evolução, na onde que a sua contribuição o faria melhorar. Inimigo? Para Jesus, não. Mas para a gente, nossa, ao ponto de nós estarmos malhando Judas a todo momento, a todo ano. A todo ano está malhando Judas. Jesus nunca condenou Judas. Nos atentemos com relação a isso também. O criminoso passaria a condição de doente. Os criminosos e os delinquentes, na verdade, são espíritos ainda ávidos de mais conhecimento, baseados-se na fé cristã, e que vai passar por esse momento. E olha, não tememos. Já passamos, talvez, por situações muito mais vexatórias. E eu, particularmente, imagino do que tenha fazer, que eu tenha feito, mas, ao mesmo tempo,
Eu fico firme no propósito que foi me possibilitado nessa vida de melhorar. Não vou mentir, tá difícil. É difícil porque a nossa ânsia ainda de julgamento, as prepotências que eu tenho ainda me barram muita coisa, mas eu tento me esforçar ao máximo para que eu melhore, eu me melhore. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. A matança nos circos. Tem um lugar, né? Inclusive, né? Em Roma, que é o Coliseu, que inclusive é ponto turístico. Ponto turístico para a gente ir lá e voltar de repente para vivenciar o que a gente já tenha feito no passado. Na onde pessoas eram jogadas aos leões. Tinha público. Era auditório. Angel, e a plateia ficava assim, isso satisfazia, a plateia se alegrava com aquilo ali, né? Isso, Marli. Na verdade, era a torcida, né? Sim, Era, é, vou falar. não, eu estou tentando lembrar a palavra assim, era uma diversão para eles. Era. Ao ponto que gritavam como se fosse um gol que saísse. Eu não sei vocês, mas eu tô a todo momento aqui me arrepiando, porque a gente para pensar na convivência humana e a gente traz o Cristo com a gente e a gente vê o quão ainda tem caminho para seguir. Mas a gente pode falar na época pós-moderna. Quando a gente fala das penas de morte, tem público também, muito dos países assistindo. Testemunhos ali assistindo. Ainda o há. Ainda o acontece. Onde países, por exemplo, enterram as pessoas e deixam só a cabeça de fora para serem apedrejadas. Então, a gente vê ainda como a humanidade, de um certo modo, necessita do Cristo cada vez mais em seu coração, para expurgar todo esse ódio, essa raiva, essa revolta que ainda carregamos. Precisamos. E pegar os bons exemplos de tudo isso. E aí, quando Emmanuel ele fala assim, em Roma o povo gradativamente extinguirá a matança nos circos. Olha, pelo menos isso já extinguiu mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Esses shows de terrores que tinha na humanidade. Em Saidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Ainda bem que aqui no Brasil, a partir de 1888, teve a Lei Áurea para parar com essa barbárie também. Inclusive, até mesmo a questão, e aí, vamos lá, a gente conversa de tudo aqui, né? Até a questão de beber leite com manga fazer mal é da época da escravatura. Para não dar alimento direito para os escravos. Mas os escravos foram romanos em outra... Gente, nós temos que parar. A doutrina espírita... nós temos que entender que a doutrina espírita é esperança e paz.
A gente tem a referência de que houve alguma coisa lá no passado, mas nós temos a obrigação, enquanto irmãos, de sermos um pelos outros, fundamentados no amor do Cristo. Nós sabemos, mas nós entendemos que nós temos um compromisso muito maior nesse momento. Compromisso de irmãos mesmo, filhos de um mesmo Pai, para que possamos nos completar. E olha aqui, né? Em Saidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Olha, gente, os enfermos aqui a gente pode citar dos leprosos, na onde todos eles eram tipo colocados em quarentena, mas eram abandonados. Eles não eram só colocados em quarentena para não passar para o outro. Eles eram abandonados a sucumbirem. E aí, tem até uma obra, né? Até dentro da vertente, na Idefran tinha antigamente, quando você pegava filme para assistir lá da Idefran, né? Tinha fita cassete, né? Na época, videocassete, né? E tinha o filme do Quarto Rei Mago. Não sei se vocês chegaram a assistir. É muito legal. Você assistiu, né, Miriam? Você assistiu na televisão, né? O Quarto Rei Mago, porque, na verdade, em toda a história da vinda do Cristo, se cita somente dos 3 reis magos, né? E aí, nessa obra, eles citam um quarto rei mago que, em vez de seguir o seu caminho junto ao Cristo na manjedoura, ele parou numa vila de leprosos. E ali ficou por toda a vida ajudando os leprosos. Isso aparece para ele. É. Olha, é renúncia. É renúncia de tipo assim, não, eu preciso lá ver o Cristo, mas olha, você fez uma obra tão agradável ao Cristo, ao ponto de Cristo, porque este rei mago ter ficado nessa vila de leprosos por uma vida inteira, Cristo, após a sua crucificação, veio a aparecer para ele. Então, nós temos que pegar essas lições, até esses evangelhos que trabalham na paralela aí, trazendo fatos que venham a ter ocorrido, e que tomemos essas lições para prosseguirmos em frente. Madalena também, Júlia, você havia citado há pouco e Madalena, né? Madalena, ela teve uma mudança tão considerável, como Paulo de Tarso também, né? Todos esses espíritos que, de uma certa maneira, passou pela transformação imensa e intensa para ficar junto com Cristo. Consideremos cada um deles. Olha, Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Glorifiquemos o Mestre, glorifiquemos o Senhor, porque foi muita luta dele para conosco, muito para a humanidade. E quando ele cita aqui que nós cantamos músicas de natais para lembrar do Mestre, recordemos que a intensidade desse Mestre para conosco, enquanto esteve encarnado aqui, foi muito maior do que possamos imaginar.
Então, glorifiquemos mesmo. Principalmente nas comemorações de natais. Que possamos cada vez mais considerar a verdadeira significação de tudo isso. Quer comer no Natal? Vamos comer. É bom. Vamos estar entre famílias? Estaremos. É ótimo. Mas mais do que isso, procuramos manter a consciência sempre no Cristo. E lembrar que antes de ter algum entrevero, que Cristo está por nós e que o amor dele está rodeado também. Natal, boa nova, boa vontade. E o último parágrafo nos traz: estendamos a simpatia para com todos, a simpatia. E comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Esse é o livro Fonte Viva, esta é a última lição, e o convite nos é dado novamente. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus. Ao convite, comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Ou seja, sobre a oportunidade de novas oportunidades, sobre a justiça divina, que, claro, que nós temos que passar por momentos, mas que sempre, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, nos é dado um novo presente, uma nova oportunidade de nos reestabelecermos, de ajudarmos, de contribuirmos, de orarmos para os necessitados, de estendermos as nossas mãos para com os nossos irmãos, para que tenhamos amor. Que se esse amor, de um certo modo, ainda está difícil, que tenhamos pelo menos a renúncia para contribuir para com esse irmão também. Jesus está em nós, né? Há algum tempo. Esse livro, Fonte Viva, ele é de 1956, 57 ali, nesses anos ali. Que tenhamos um caminho firme. Só para vocês terem noção, para mais ou menos mensurar isso, a gente pode pegar pelas nossas datas de nascimento. Mas dentro do que estamos falando aqui, quando esse livro ele foi escrito, o Marini tinha 22 anos. Só para mais ou menos dimensionar quando esse livro foi escrito. Então, é tempo, hein? Tempo considerável para aprendizado aí, ó, contínuo. Contínuo. Pessoal, fiquem à vontade aí de estar falando, de estar colocando. A Júlia colocou mais aqui que a cada dia Jesus nasce em nossos corações. Cada dia Jesus nasce em nossos corações. Que, né, sempre demos oportunidades para isso. Na verdade, a oportunidade não vai nos faltar. Não nos faltará. Fiquem à vontade, gente. Rangel, quando você disse do sofrimento que as pessoas passam e que muitas vezes a gente percebe que aquilo é uma expiação, provavelmente, né? Mas que a expiação das pessoas que nos cercam, o que a gente tem notícia de que esteja acontecendo, ela não seja motivo para a gente só repetir, ela tá resgatando alguma coisa, né? Que a gente não pense assim, que a gente seja uma oportunidade para a gente desenvolver solidariedade, porque a gente pode sim conseguir, assim, com algum esforço, a gente pode aliviar um pouco o sofrimento, né, dos irmãos. E a gente também, em algum momento, a gente esteve ou está passando também por expiações, né? Sim. É isso, Marley.
entender que nossos irmãos precisam de auxílio, tanto quanto nós. É importante isso, e que nós somos um pelos outros, fundamentados na fé cristã, e que vamos passar por momentos complicados, porque estamos nas provas e expiações, na onde nós vamos resgatar estes débitos que precisam ser sanados, mas com a certeza de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, que o próximo ano vai ser melhor do que o ano que estamos, e que, né, de ruim, só o que for ficando para trás. Só o que for ficando para trás. Que foi recurso necessário para o nosso crescimento. Né? É entender isso. E baseado na fé cristã. Cristo em nenhum momento apontou o dedo. Em nenhum momento ele falou, você vai passar por isso porque você fez isso e vai ter que passar. Jesus, ele veio nos dar a todo momento a esperança e a paz. Tirando o amor que ele veio nos direcionar. É o que eu falei para vocês na própria reunião. O quão a minha mão está engessada. O quanto eu posso ainda contribuir. Independente de local, independente de momento. Acho que nós temos, de uma certa maneira, como diz o último parágrafo, que nós verdadeiramente deveremos vestir a camisa de Jesus Cristo e jogar e lutar por tudo que ele fez por nós. Porque esse é o objetivo. É o objetivo. É o objetivo maior. As catástrofes vão existir, os flagelos, os escândalos, mas nós não estamos para julgar na onde que foi a raiz. A gente tem que colaborar para com os irmãos necessitados. Os irmãos necessitados. Tem muitos, hein? Cada qual com a sua gama, cada qual com a sua necessidade. Mas sempre haverá. Até os animaizinhos aí dependem de nós, na contribuição da evolução deles também. Então vamos nos engajarmos nesse sentido aí, que vai dar tudo certo. As tribulações a gente passa, as dores, dores, muitas dores. Mas a gente vai... Nós estamos vencendo, a gente está passando por essas etapas aí, o amanhã sempre vai ser melhor. Mas com Cristo, isso fica mais latente na gente. Com certeza. O amor cobre a multidão dos pecados. Isso, até porque, né, Júlia? O amor verdadeiro não vai deixar você ver o pecado do próximo. E isso mutuamente. E reciprocamente. E é todo mundo com o mesmo fim, que é irmos em direção ao Pai Maior. Chegarmos lá nos mundos celestes para poder dar contribuição cada vez maior para os nossos irmãos necessitados. Bom, gente, vamos encerrar. Lembrando que no próximo domingo nós começaremos a partir da primeira lição do livro Vinha de Luz. E no domingo posterior, se assim Deus nos permitir, nós estaremos fazendo o estudo também do Livro dos Espíritos desde sua introdução. Vamos para o encerramento. E se eu... Não, eu não estou lembrado. Levanta a mãozinha quem é hoje. Fabiano. Fabiano, estamos confeccionando a ata de hoje também. E eu nem peguei a ata antiga, não. Começamos de uma nova mesmo. E depois, de uma certa maneira, faremos os acompanhamentos necessários. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Angel.
Só uma pergunta. Essa ata, Rangel, você está fazendo ela no meio eletrônico? Não, a princípio escrito, mas vou passar no meio eletrônico. É porque, assim, outra sugestão que eu iria dar é que na ata também poderia colocar as pessoas que participaram da reunião. Não, colocaremos, importante, utilizaremos sim. E aí, a princípio escrito, depois eu passo para uma ata eletrônica, e isso aí eu posso até subir numa nuvem e compartilhar com todos, e aí já coloco quem participou naquele momento, naquele dia lá, né? Igual a lista de presença que nós tínhamos presencialmente também. Mas assim será feito também. É legal, ótimo. Agradeço muito novamente, porque é pandemia, quarentena, é um monte de coisa acontecendo e a gente passa despercebido por algumas disciplinas necessárias que a gente sempre teve, né? E que continuaremos a ter. Obrigado, Fabiano. Então, vamos lá. Fabiano, peraí. Eu quero pedir também, nesse momento, o Carlos que está aqui, que é tio nosso e tudo mais, teve a passagem da mãe dele também, né? Na sexta-feira, ela retornou para o plano espiritual, a dona Benedita. Essa prece de encerramento também, que seja direcionada a ela e a todos os seus familiares e amigos que está passando por esse momento de, né, de dor e perda, que mesmo nós temos o conhecimento de tudo, mas sabemos o quão isso é dolorido. Então vá para a dona Benedita, todos os seus familiares e amigos também. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir à espiritualidade que possa receber esses nossos irmãos que tenham passado pelo desencarne, que possa confortar as suas famílias e que possa nos orientar no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, tia Marlene, Fabiana, tia Ivanete. Ao Fabiano, Marlene, hoje a sala está cheia. A Cristiane, ao Carlos, a Júlia, a Viviane, minha irmã, que teve que se ausentar. Obrigado a todos os amigos do YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz, de bastante produtividade espiritual. Que Deus nos abençoe sempre e que, se Deus quiser e também o permitir, domingo que vem estaremos juntos com uma nova obra. Que assim seja, tenha todos um bom domingo. Que assim seja. Obrigada. Um ótimo domingo para todos vocês. Um abraço, pessoal. Obrigada. Que assim seja. Tchau, Boa gente. semana a todos. Obrigada Obrigada. também. Uma boa Tchau, semana a tchau. todos, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Tchau, tchau.